Olá, muito provavelmente você esteja querendo saber como se faz um currículo, né? Um currículo perfeito para você aumentar consideravelmente as suas chances de conseguir um emprego. Então, bem-vindo ao canal do Autismo Pensante. Eu sou o Ricardo e eu sou autista. E no vídeo de hoje eu vou ensinar todas as dicas, as particularidades de como montar um currículo. Então, caso você gostou do tema do vídeo de hoje, não se esqueça de apertar no botão de gostei para mostrar que gostou. E também não se esqueça de se inscrever no canal apertando no botão aqui abaixo inscrever-se para continuar acompanhando as próximas atualizações. Eu falo de política, autismo e mercado de trabalho. Então é isso, vamos pro vídeo. Antes de iniciar o nosso vídeo de fato, só quero agradecer ao Renan do canal Mais Afinal por ele ter me dado a oportunidade de fazer um vídeo no canal dele. E obrigado, Renan, então obrigado. Então vamos pro vídeo. Assim, eu vou ensinar como fazer currículo. Ele vai aumentar, esse vídeo vai aumentar as suas chances de conseguir um emprego, né? Pelo menos a etapa inicial de conseguir um emprego dentro do processo seletivo. Tem algumas coisas que eu vou ensinar basicamente, outras vou entrar em mais detalhes. Então o vídeo vai ser um pouco mais longo do que o de costume, mas de qualquer forma eu vou deixar o link para download desse arquivo em Word do currículo para vocês terem uma base junto com esse vídeo para montar o currículo de vocês. É só vocês preencherem, vai estar aqui no link da descrição. Então vamos para a tela, vou colocar o meu fone, porque normalmente eu uso para fazer a sincronização. Então é 1, 2, 3 e é isso, vamos lá. Aqui a gente está com exemplo de currículo. Uma coisa bem interessante que já tem que dizer logo de início é que o currículo tem que ter no máximo 2 páginas. Acima disso já não vai ficar muito bom, justamente porque o currículo tem que ser objetivo. Eu vou entrar em mais detalhes depois, mas fiquem com isso em mente. Eu vou começar pela primeira parte, que é a parte da sua apresentação em si, né? Que é a parte do seu nome, de contatos. Você tem que colocar o seu nome aqui, coloca o endereço onde você mora, bairro, cidade, o CEP, a data de nascimento, o número de contato, aí pode ser telefone e celular ou só um dos dois. Eu, no caso, como eu não tenho telefone, eu só uso o número do meu celular. O e-mail de contato, né? Porque mesmo que você envie o seu currículo para uma vaga por e-mail, é sempre bom você colocar o seu e-mail para a pessoa ter mais facilidade, né? O recrutador, né? Ter mais facilidade na hora de entrar em contato com você. E caso você tenha um link do LinkedIn, né? O seu perfil, é bom colocar porque a pessoa pode pesquisar e saber mais sobre você. Então, essa é a parte inicial. Agora vamos entrar de fato na parte que interessa, né? Que é o conteúdo do currículo. O currículo, ele tem vários campos. Tem objetivo, resumo, experiências, formação acadêmica, idiomas, certificados e informações adicionais. Se você não tiver, por exemplo, idiomas, não precisa colocar, mas que tem que seguir uma ordem enfileirada desse tipo. Você não vai começar pelo resumo antes, você vai começar pelo objetivo. Então vamos lá, objetivo. Objetivo é a coisa mais simples do mundo. Muita gente acaba colocando que o objetivo é trabalhar em tal área, não sei o que, trabalhar no que gosta, trabalhar em área tal. Não, o objetivo é justamente o nome da vaga. Por exemplo, vamos supor que você esteja trabalhando na área da publicidade e você esteja procurando vagas na área de marketing. Então, o que acontece? Quando você vê uma vaga, por exemplo, de analista de marketing, você coloca no objetivo analista de marketing. Ponto, acabou, só isso. Você pode até colocar analista de marketing na empresa tal, a empresa que você vai tá enviando o seu currículo. Caso a vaga seja confidencial, só coloque mesmo o nome da vaga e é isso. Não tem muito segredo. Muita gente acaba se estrepando nessa parte, acaba confundindo as coisas e colocando um texto de 2 linhas e não precisa.
Isso vai na próxima parte que eu resumo. Então seja sucinto, bem sucinto nessa parte, bem objetivo mesmo, porque o nome é objetivo. Resumo. Resumo, você é a parte que eu creio que seja uma das mais importantes do currículo, porque é a parte onde o recrutador vai ler e vai te colocar na frente no processo seletivo ou não, né? Vai te colocar dentro do processo seletivo para uma eventual entrevista ou não. O que você tem que fazer? Como eu já fiz desse modelo, que vocês podem ver aqui no link da descrição para baixar, você tem que falar sobre qual a sua profissão, seguida do tempo de experiência, porque assim a pessoa vai saber, a pessoa que está recrutando ou o gestor de área que está vendo o currículo, para saber se você é nível júnior, pleno ou sênior, porque isso tem bastante diferença, principalmente na faixa salarial. Fale o que você faz, se você planeja, executa, se você analisa, seguido de qual técnica e sua experiência nisso que você tem. Por exemplo, na área da publicidade, você pode ter uma experiência em uma técnica chamada SEO. Então você pode falar, eu tenho ótima experiência com SEO, tenho ótima experiência com mídia paga. Por exemplo, isso é só na publicidade. Você pode colocar isso na sua área, né? Caso você seja de humanas, exatas ou biológicas. Mostre que tipo de profissional você é no mercado. Aí é o seu perfil profissional, né? Se no caso você é multitarefa, se você é um profissional mais detalhista, se você atenta a detalhes, ou se você é um profissional mais comunicativo. Enfim, esse é o tipo de profissional que você é. Fale qual é o que você faria na sua função, ou seja, no caso de analista de marketing, você coloca como analista de marketing eu faria tal, eu faço tal coisa e chegaria em tais resultados, por exemplo. E no final, você fala um pouco sobre o que você acaba fazendo de alguma função relacionada na sua área, que pode servir de interesse, mas nada de ficar se prolongando muito com relação a isso, porque senão o resumo fica muito grande. O ideal é ser umas 6, 7, 8 linhas estourando, para justamente dar tempo do recrutador já saber se o seu currículo vale a pena ou não e já para passar para o próximo currículo. Agora, a parte de experiências. Parte de experiências é um negócio que muita gente acaba confundindo, mas também, né? Mas eu vou falar para vocês agora o que vocês têm que fazer. O que acontece? Você tem que colocar o nome da empresa, sempre o emprego mais recente em cima e o mais antigo embaixo. O ideal é sempre você colocar de 2 a 3 experiências, ou seja, se você é um profissional que já tem bem mais tempo de carreira, você não precisa colocar toda a sua experiência profissional, você coloca as 3 mais recentes. Então, isso já é uma boa para você fazer. Você coloca a cidade, o estado, consequentemente, e o período que você iniciou e o período que você parou de trabalhar nessa empresa. Aí você me pergunta, mas eu tive 2 funções, né? Eu fui promovido, enfim. O que você faz? Você pode colocar o nome da empresa e do lado o tempo total que você ficou nessa empresa. E embaixo, na função, como está aqui na tela, você pode colocar o período que você fez essa função, o que já facilita bastante o recrutador na hora de saber qual a sua experiência em tal função. Enfim, você pode colocar o porte da empresa e o segmento. Por exemplo, a empresa de médio porte no setor de alimentos. É um exemplo que eu posso te dar. Ou uma empresa de grande porte no setor de marketing digital. Aí você depende muito de qual empresa você trabalhou, qual o porte da empresa, enfim. Nome da função embaixo, e a função é dividida entre 2 partes, as responsabilidades e principais resultados. Qual é a diferença? As responsabilidades quais são as suas responsabilidades que você tem no dia a dia do trabalho. O que você faz no dia a dia de trabalho? Aí você coloca como responsabilidade. Já os principais resultados, você normalmente coloca os resultados mais importantes que você teve em relação a essa função e a essa empresa. E uma dica que eu posso te dar é sempre quantifique. Como assim? Você sempre tem que dar resultados numéricos, porque isso acaba valorizando mais o seu currículo e acaba facilitando o recrutador a te chamar para uma possível entrevista. Então isso aumenta
muito as chances de você conseguir uma entrevista de emprego e acelerar o seu processo para conseguir um emprego. Eu recomendo você colocar de 1 a 4 responsabilidades e de 1 a 4 resultados, para não ficar muita coisa, né? Os principais, né, resultados que você obteve, né? Agora, formação acadêmica. Formação acadêmica é o mesmo processo em relação à experiência profissional. Se você tem mais de uma formação acadêmica, você coloca a formação acadêmica mais antiga embaixo e a mais recente em cima. Ah, mas se eu fiz uma graduação, depois eu fiz uma pós, aí depois eu fiz uma graduação de novo. Coloque em ordem cronológica. Esse é o mais importante. E sempre lembrando que você não vai botar um bacharelado em economia, por exemplo, se você tá tentando uma vaga que não tem nada a ver com economia. Então você não precisa colocar. Você coloca se isso for útil para o seu currículo e para sua função. E como se monta isso, no caso, né, a formação? Embaixo de formação acadêmica, você coloca o nome da formação, por exemplo, bacharel em publicidade e propaganda, né, que é o tipo de graduação e o nome da graduação. Embaixo você coloca a sigla da universidade, por exemplo, Universidade Paulista, é Unip. Você coloca Unip e do lado você coloca um traço, Universidade Paulista, por exemplo. Se você é da ESPM, você coloca ESPM, do lado traço, do lado o nome da instituição, nome completo dela. E embaixo você coloca ou concluído ou em andamento. Se for inconcluído, se você tiver concluído já, você coloca concluído em data tal. Você coloca o mês e o ano. Caso você ainda esteja fazendo esse curso, você coloca em andamento, previsão de término, que é a previsão que você estipula para a empresa que vai terminar. Justamente porque caso você esteja participando de uma vaga de estágio, você meio que já sabe se eles podem te contratar como CLT ou PJ, né, como efetivo de fato, ou se eles vão te manter por mais tempo como estagiário, né? Porque pela lei de estágio dá para você ter um estágio de 1 ano prorrogável por mais 1. Então, 2 anos ao todo de estágio. Parte de idiomas. Idioma não é tão difícil. É só você colocar o nível do seu idioma, por exemplo. Intermediário em inglês, intermediário em espanhol, avançado em espanhol, por exemplo. E embaixo você colocar a instituição que você obteve o certificado. Porque caso eles perguntem, você tem como apresentar o certificado. E eu já vou chegar nessa questão dos certificados, que é bastante importante vocês verem, que eu já vou falar para vocês. A parte do certificado. Certificado é a mesma lógica. O certificado mais importante e mais recente em cima e o menos recente embaixo. E como faz se eu tenho 30 certificados? Você coloca até 10, no máximo, 10 certificados no seu currículo, né, editável no Word, para enviar para eles, porque senão fica muita coisa. Normalmente o que eu faço? Eu tenho um arquivo com todos os certificados que eu já fiz, e toda vez que tem uma vaga, eu pego esse documento no Word e vou só tirando e peneirando e deixando só os certificados que me interessam para eu mandar para eles, né, junto com o currículo. E como se monta? Como vocês devem estar vendo, o nome do curso, depois o nome da instituição que obteve o certificado. Você pode pegar tanto instituição pública quanto privada, empresa. O que vale é você ter o certificado. Do lado, o número de horas. Se é 1 hora, se é 5 horas, se é 10 horas, você coloca um 10H para ficar mais simplesinho, mais que dê para entender. E do lado, o ano do curso. Por isso que eu falo tanto nisso de colocar na ordem da mais recente para a mais antiga, porque aí fica mais fácil da pessoa visualizar. E informações adicionais, você pode colocar trabalho voluntário, algum prêmio que você ganhou na sua área, alguma competição que você participou, por exemplo um hackathon, caso você seja da área de design, negócios, tecnologia. Aqui vale tudo, a mesma lógica de formação acadêmica, de certificado, de experiência profissional, sempre da mais recente para a mais antiga.
coisas que você normalmente não vai ver nem em curso pago, porque todas essas dicas que eu tô dando agora eu aprendi em cursos pagos. Eu demorei muito, e também tive que pagar pra saber sobre isso. Nem nesses cursos eles dão essa dica. Qual é a dica? Por exemplo, na parte de experiências, você coloca o nome da empresa, como eu falei anteriormente. Só que você pode linkar o site da empresa. Obviamente você não vai deixar em azul, né, como tá linkado. Caso fique azul, é só você ir na formatação de cor e selecionar a cor preta, para não ficar uma salada de cores, né, no seu currículo. No caso da formação acadêmica, você pode colocar, caso você concluiu, o par, o seu diploma, o seu certificado de pós-graduação, num Drive, por exemplo, o Google Drive, e deixar numa pasta compartilhável. Assim a pessoa pode ver que você realmente concluiu o curso. A mesma coisa do nível de idioma, você pode linkar, né, o seu certificado de idioma e os seus certificados gerais. Isso você pode deixar numa pasta, tudo numa pasta do Drive. E isso facilita bastante a pessoa que está vendo o seu currículo, principalmente no caso online, né, por e-mail, ver que você completou vários cursos e a pessoa tem a oportunidade de ver os certificados na íntegra, né? Dica final para você enviar o seu currículo da melhor maneira possível. Na verdade, 2 dicas. A parte de resumo, você tem que adaptar de acordo com a vaga. Por exemplo, se a vaga é de analista, as palavras planejar e analisar estão mais a ver com a vaga. Não é uma vaga propriamente de execução, porque é uma vaga de execução mais operacional, então não faz muito sentido você colocar. Só se a vaga exige no escopo, né, do descritivo da vaga. Agora, sobre o envio mesmo do currículo, você tem que enviar sempre em PDF, não envie nunca em Word, porque às vezes a versão do Word do recrutador pode ser diferente e às vezes pode ter uma diferença na formatação, o que acaba prejudicando o seu currículo, então sempre envie em formato PDF. E por último, caso você tenha portfólio, você pode colocar nas informações adicionais um portfólio, caso você seja da área de design, da área da comunicação, você seja um videomaker, você tem um portfólio. Aí pode ser canal no YouTube, Behance, por exemplo. Vale de tudo, desde que a pessoa consiga ver de forma fácil, né, o seu portfólio, é o melhor dos mundos. Então, creio que isso já seja o suficiente, né? Eu acho que eu não devo ter passado nada em relação a envio de currículo, montagem de currículo. Como eu disse, eu vou deixar esse mesmo currículo que eu usei, esse modelo de currículo, aqui no link da descrição para vocês baixarem de graça. Eu usei o meu próprio currículo para isso, eu só tirei as informações e coloquei um exemplo, né, para vocês, mas basicamente é essa estrutura. E essas são as coisas que vocês têm que colocar de acordo com a vaga. Você sempre tem que se adaptar ao escopo da vaga, a vaga em si, né? E não cometer alguns erros que muita gente comete de colocar, por exemplo, as experiências em primeiro, em vez do objetivo. O objetivo ser um texto de 2, 3 linhas. O resumo, às vezes, as pessoas nem colocam. Então, espero que vocês tenham realmente gostado desse vídeo. Comente aqui embaixo o que você achou desse currículo. Sobre a questão do objetivo, da estrutura, da experiência, a questão de responsabilidades e principais resultados, todas as partes do currículo. Comente aqui embaixo o que você achou. E também não se esqueça de se inscrever no canal para você continuar acompanhando as próximas atualizações. Eu falo de política, autismo e mercado de trabalho. Então é isso, espero ver vocês na próxima. Até a próxima, tchau!